Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar sobre planejamento de despesas e investimentos públicos. No primeiro ano de mandato, o presidente da República deve apresentar ao Congresso um plano de ação para os 4 anos seguintes. O plano plurianual serve de base para os orçamentos a serem elaborados a partir daí. O governo Lula decidiu fazer seu plano plurianual a partir de prioridades definidas diretamente pelos habitantes de cada estado. Ao todo, mais de 1.400.000 brasileiros participaram. Mas para funcionar, o resultado dessa democracia direta deve estar inscrito no orçamento de cada ano. Será que isso é mesmo viável e como está no orçamento de 2024? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo a secretária nacional de Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento, Leani Lemos, que coordenou o trabalho técnico. Leani, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Leani, é um trabalho, por gentileza, foi um trabalho de fôlego, né? Um a gente trabalho pode dizer assim. Que mobilizou não só a nossa equipe técnica, Antônia, mas também a equipe de todos os ministérios, né? Nós fizemos, para que fôssemos a consulta popular antes, um trabalho que envolveu 4.400 servidores, foram 125 oficinas na Escola Nacional de Administração Pública, no Senap, foram mais de 716 horas de discussão sobre os programas e, a partir daí, essa consulta que rodou todo o país, que foi um esforço conjunto do Ministério do Planejamento com a Secretaria-Geral da Presidência, né? A liderança da ministra Simone e do ministro Márcio Macedo. Então, realmente foi um trabalho bem de fôlego, mas a gente está muito orgulhoso dele. Então, é apresentado sempre, né? O PPA é apresentado sempre no segundo semestre do primeiro ano de governo e ele vale até o primeiro ano do governo seguinte, Exato. seja o mesmo reeleito ou não. Qual é a expectativa de vocês sobre mostrar para o cidadão a importância desse trabalho e o retorno dele, né? Porque as pessoas foram lá e participaram. Certo. A gente tem aí, como você falou, né? A gente tem uma determinação constitucional, está na nossa Constituição, quer dizer, o Constituinte, quando pensou o ciclo orçamentário, pensou, bom, a gente precisa fazer orçamentos anuais, mas a partir de que diretrizes, a partir de que metas, a partir de que objetivos? Então, o PPA, né, o nosso plano plurianual, é esse programa, né, que coloca as grandes diretrizes e coloca os objetivos, estabelece quais são os programas que o governo terá para os próximos anos. E a gente, de fato, fez uma consulta para que fosse feita uma priorização e nós identificássemos o que onde estão as dores, né, dos brasileiros, porque nós, técnicos, os ministérios, nós também temos diagnóstico, mas é muito importante que haja legitimidade dentro de um processo democrático, dentro de uma formulação de política pública que ouve a população. Então, a gente fez todo esse processo que começou, se eu te disser assim, as grandes datas, né, de uma forma mais macro, de abril a julho, enquanto nós fazíamos as nossas oficinas internas, a gente primeiro fez toda a parte de estratégia, que foi a consulta preliminarmente, mas de abril a julho nós fizemos as oficinas de qualificação dos programas e das políticas públicas e, ao mesmo tempo, o processo de consulta, que foi aí de maio até julho. E depois consolidamos esse processo para encaminhar ao Congresso Nacional, PLN 28, que já foi aprovado essa semana na Comissão Mista de Planos e Orçamento e deve ser aprovado essa semana no plenário do Congresso Nacional. Mas a partir de 2024, além da implementação dessas políticas, nós precisamos fazer um monitoramento, né? Então, também está previsto na minuta no projeto de lei todo um processo de monitoramento e avaliação das políticas, porque a gente sabe que isso que vai garantir maior efetividade. Quanto mais você controla, mais você acompanha, mais você pode ter grandes resultados. Para a gente ter uma ideia dos grandes números, como você já falou um pouquinho, e eu falei na abertura do programa, eu vou pedir ao Marcelo, nosso diretor de gravação, para colocar aqui no nosso telão, porque é um trabalho importante, as pessoas atenderam ao chamado, né, do governo para participar, que é essa questão da representatividade social. Vocês estiveram nas 27 capitais, Exato. 26 estados e o DF, 34 mil participantes presenciais, mais de 1.400.000 online,
309 representantes de movimentos sociais, 8.254 propostas. Fala um pouquinho propostas, dessas propostas aí. É muito interessante porque muitas coisas que as pessoas demandam do governo, às vezes o governo também está pensando, né? Também já está fazendo. Então, qual que foi a nossa metodologia? Além de ranquear os programas, as políticas públicas que nós já estávamos fazendo, então cada pessoa podia votar em 3 programas, elas também podiam fazer novas propostas. E era possível a qualquer cidadão votar também nessas propostas. Ao final, nós tivemos esse número acima de 8.000 propostas e as 20 mais votadas por ministério foram analisadas uma a uma e foram incorporadas. Nós tivemos uma taxa de incorporação, Antônia, de 84%. Ou seja, daquilo que foi apresentado e teve maior número de votos, nós conseguimos incorporar. Aí você tem desde obras algumas medidas institucionais, novas leis, novas metas, né? Metas mais ousadas, mais ambiciosas para os programas. Então, houve diversos tipos de sugestões que foram acatadas. Eu vou pedir ao Marcelo para colocar uma outra arte que a gente montou com os outros dados, mas enquanto isso, eu queria que você nos falasse alguma coisa em termos de proposta, né? A gente tem aqui 88 programas, 464 objetivos, isso é uma nomenclatura, né, do próprio PPA, e os pontos de foco, os programas que são de foco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 88 programas, esses objetivos, esses focos, mas antes eu queria que você dissesse se tem alguma coisa em todo esse processo que tenha surpreendido os técnicos do governo em momento algum vocês tinham pensado nisso? Aí agora você me pegou, né? Vou pensar isso mais à frente. Vou falar um pouquinho aqui das propostas e eu chego lá. Bom, o que são esses 8 programas, Antônia? São onde estão as despesas de governo, né? São as grandes políticas. Então, por exemplo, combate à fome, enfrentamento à mudança climática, atenção básica à saúde, atenção especializada à saúde, a educação básica. Todos esses são programas. Então, nós temos 88 programas nos diversos ministérios. Tem ministério que tem 2, 3, tem ministério que tem 7, da saúde tem 7 programas, o da educação tem 3 programas, e é como cada ministério aglutina as suas ações, né? Então, esses 88 programas, esses 464 objetivos específicos, eles estão conectados aos programas. E para que servem eles? Para contribuir para uma estratégia do Brasil, uma estratégia de transformação, que é uma das grandes novidades desse PPA. A gente nunca tinha tido, desde 88, um PPA que tivesse uma camada estratégica com visão, valores, diretrizes, objetivos estratégicos, indicadores-chave nacionais, que é uma boa prática internacional, 18 países usam e nós passamos a adotar agora, no projeto de lei do PPA. Então, a gente conseguiu fazer uma grande inovação metodológica de trazer uma camada muito robusta de estratégia para onde vamos e como vamos. Então, para onde vamos, essa estratégia, como vamos, são os programas e os objetivos. Então, ali você tem coisas muito específicas, por exemplo, objetivos de redução de desmatamento nos diferentes biomas. Você tem redução de gás efeito estufa para diferentes setores da economia, para a indústria, aumento de participação de biocombustíveis na aviação civil, objetivos relacionados à alfabetização. Por exemplo, a alfabetização na idade certa, a gente tem um objetivo específico com indicadores específicos também. Proporção de alunos no ensino superior, alunos negros no ensino superior, porque a gente tem que resolver alguns problemas que são estruturais no Brasil, como desigualdades, diversos tipos, inclusive a desigualdade racial. Então, esses objetivos, todos eles têm um indicador e uma meta. Ou seja, o nosso plano, ele é um plano que todo pode ser medido, todo pode ser avaliado e todo vai ser monitorado nos próximos 4 anos. A gente sabe que, para que isso não vire apenas uma grande carta de intenções, porque a gente vê muito planejamento, a gente vê muita proposta de governo virar uma grande... Quando se fala, então, em plano, em programa eleitoral, aí é que é só uma carta de intenções mesmo. Para não virar uma carta de intenções, isso tem que estar no orçamento de cada ano. Certo. Como é que está isso em termos de distribuição de orçamento? Vocês planejaram, vocês definiram, não, isso aqui vai custar tanto. Certo. Né? Cada programa tem uma previsão para 2024
2025, 2026, 2027. É anualizado. E as metas também são anualizadas. Quer dizer, para cada ano você tem qual que vai ser a despesa naquele programa e qual que vai ser a meta daquele programa. Mas, além disso, uma inovação muito importante que a gente fez foi estabelecer quais são as prioridades e quais são as transversalidades. O que são as transversalidades? Transversalidades são políticas públicas complexas que não são resolvidas setorialmente, né? Não é a educação que resolve, não é a saúde que resolve. Por exemplo, questões relacionadas à criança e adolescente, ou à mulher, ou a própria igualdade racial que eu acabei de citar, a agenda ambiental. São vários ministérios envolvidos. Então, nós criamos uma marcação de todas as iniciativas, todos os objetivos, todas as metas para esses temas transversais, e o orçamento de 2024, ele já vem marcando essas ações transversais e as prioridades também. Então, com essa marcação, fica muito mais fácil a gente saber, e isso também é uma novidade, é uma inovação, tanto no planejamento quanto no orçamento, que é saber como é que os recursos estão sendo realmente alocados em determinadas políticas ou em determinados públicos. Isso permite que o cidadão que fez a sugestão, por exemplo, acompanhe, porque a sugestão é no PPA, mas a execução é no orçamento de cada ano. Como é que a gente transfere isso de lá para cá e permite ao cidadão que acompanhe isso? Isso é muito importante, porque isso hoje a gente não tem, mas é um processo de integração de ferramentas e de instrumentos de planejamento e orçamentação que são essenciais para que não só a gente tenha a melhor transparência, tenha controle social, como a gente possa ter, de fato, um controle sobre o desempenho das políticas, porque uma coisa é você controlar o orçamento e dizer, olha, nós estamos gastando tanto, a despesa foi tanto, foi executado tanto, mas qual o resultado? Você gasta quanto em educação básica? Gastei alguns bilhões, mas qual é a nota das crianças na escola? Como é que está o desempenho das crianças, que é o resultado esperado? Então, esse casamento entre despesa e performance, e desempenho, é algo que está sendo construído no Ministério e é uma evolução. No Brasil, hoje, a gente não tem isso ainda, mas já é algo que está nos nossos planos também internos para os próximos anos, que é ir melhorando os nossos instrumentos de planejamento e orçamento. Queria falar um pouquinho de dinheiro, dos recursos, e aí vou pedir ao Marcelo para colocar uma outra tela que a gente tem, que são os valores, né, previstos no orçamento para esses 4 anos. Né? A gente tem aí um orçamento total de mais de 13 trilhões, né, para esses 4 anos, sendo que 8,8, quase 9 trilhões vêm dos tributos e receitas, portanto, os impostos que cidadãos e empresas pagam. 3,8 tri são recursos não orçamentários. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são esses recursos. E 566 bilhões saem dos investimentos das estatais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o papel das estatais nesse desenvolvimento do país. O que a gente tem aqui no total? Esses 13,3 trilhões, eles são para 4 anos, para os programas. Aqui, a gente não tem a dívida pública, a gente não tem despesa financeira. O que significa isso? Nosso orçamento anualmente, né, a gente olhar a LOA 2024, ela é na faixa de 5 trilhões e meio, mas porque praticamente metade disso, cerca de metade, está relacionado à dívida. Então, o que tem no PPA, o que a gente traz de informação fiscal no PPA, está relacionado só àquilo que realmente é política pública, aquilo que é relacionado a programa, execução final. Acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é o seguinte, o planejamento, ele não é só orçamento. Uma parte significativa, quase 9 trilhões, é de orçamento, mas a gente tem outros elementos do planejamento que também são muito importantes. Por exemplo, recursos não orçamentários. O que são os recursos não orçamentários que a gente detalha no PPA? É o único instrumento onde você vai enxergar os recursos não orçamentários. Subsídios creditícios, subsídios tributários e crédito. Então, por exemplo, o que o BNDES vai fazer, Banco do Brasil, Caixa, BASA, BNB, estão detalhados aonde? Estão detalhados no PPA, recursos não orçamentários. Eles não transitam no orçamento, eles estão à parte do orçamento, mas eles estão explicitados. Também são recursos, estão à parte do orçamento, mas são recursos que estão sendo investidos, de alguma forma. Não necessariamente investimentos, alguns são crédito, né? Vai para o privado. Né? É o funding, um recurso, é o recurso que o BNDES utiliza de FAT, ou utiliza de outros fundos que ele capta, a Caixa Econômica opera o FGTS, e aí faz uma série de políticas para moradia, para saneamento, ou seja, não é recurso de receita com receita de tributos, né? Não são os recursos que nós
Sim. que nós contribuímos, nós todos cidadãos e cidadãs. Então, são outros recursos, são outros tipos de contribuição e outros fundos que os bancos operam. Também a parte de subsídios, né? Subsídios creditícios e subsídios tributários. A parte do subsídio creditício, quando tem algum tipo de aporte para equalização ou fundos que são operados e que vão para o privado. Né? Por exemplo, os fundos constitucionais do Nordeste, do Norte, da região Centro-Oeste e também os subsídios tributários. Entram nessas contas aí também, nessa conta dos subsídios, por exemplo, os subsídios para esses 17 setores, a desoneração da folha de Exatamente. pagamento? Entra aí também? Entra aí também. Entram do imposto de renda, né? Todos aqueles descontos de imposto de renda que a gente usa, o Simples, entra aí também. Então, toda aquela discussão sobre subsídio tributário, ela está nessa caixinha, vamos dizer assim, que a gente traz no PPA todo um detalhamento. E aí, a parte de investimento de estatais é a parte que as estatais, né? Portanto, as empresas que são controladas pelo governo, que elas vão fazer de investimentos. Não é custeio, não é o operacional, não é a operação delas, mas é parte de investimentos. E praticamente, assim, hoje, a Petrobras é o grande cargo-chefe de investimentos, né, das estatais. Então, é mais ou menos esse desenho. Agora, além disso, Antônio, além dos recursos, o plano plurianual também traz medidas institucionais. Né? A gente tem uma camada gerencial, uma camada mais operacional, que vai ser aberta após a sanção da lei, ela vai ficar aberta 90 dias após a sanção, que traz medidas institucionais. O que é isso? É que o governo não é só despesa e não é só subsídio e crédito e investimento de estatais. Também é regulação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mercado de carbono, é uma medida que impacta fortemente o desenvolvimento, pode atrair investimentos para o país, mas não é orçamento, ele está fora do orçamento. Emissão de títulos, né, de dívida. Então, tem uma série de outras medidas, que são medidas institucionais, regulatórias, que podem facilitar, aumentar o PIB brasileiro, tem impacto no PIB, mas que não necessariamente são orçamento. Então, o PPA é mais do que o orçamento, ele dá as diretrizes para o orçamento, mas ele compreende todo o espectro de ação e de atuação do Estado. Naquela tela que a gente mostrou sobre as propostas, foram definidos como pontos de foco social, defesa da democracia e desenvolvimento sustentável. Como é que entra a defesa da democracia nesse planejamento e também no orçamento? Certo, é bem importante isso que você pergunta, porque, né, esse foco são os eixos onde a gente agrupa os programas. Então, a gente tem um eixo social de garantia de direito, desenvolvimento social e garantia de direitos. A gente tem um eixo onde todos os programas relacionados a desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento com sustentabilidade socioambiental e climática estão alocados, e um eixo que é de defesa da democracia, soberania e capacidades estatais. O que é esse eixo? Todos os programas que contribuem para o fortalecimento do Estado, um Estado que funcione melhor, toda a sua parte de pessoal, de tecnologia, de defesa de democracia, são as instituições, especialmente transparência, combate à corrupção, melhoria dos processos, né, de orçamentação, melhoria dos seus processos internos. Então, isso é esse terceiro eixo de defesa da democracia. Muito do caráter institucional, de fortalecimento dos ministérios, do forçamento dos órgãos públicos, mas também de transparência e de combate à corrupção. Tá? A gente colocou de novo aqui na tela até para reforçar isso aqui. Essa questão, o desenvolvimento sustentável hoje é um ponto que ninguém deixa de falar. Exato. Né? Mas na prática, quando a gente pensa que questão de desmatamento, e aí fala-se muito na Amazônia, mas e outros biomas, como o Cerrado, por exemplo, que está sendo devastado e é fundamental até para a existência da Amazônia. Nós temos metas para isso também, estão nesses 464 objetivos. Então, a gente até chama esse eixo, né, o eixo de desenvolvimento econômico com sustentabilidade
socioambiental e climática, porque não é só mais aquela questão ambiental que a gente historicamente estava acostumado. Hoje, a mudança climática ela trouxe novos desafios, né? A gestão de desastres, gestão de riscos de desastres, hoje ela é uma realidade no país inteiro, do sul ao norte, nordeste, chuvas, secas. Se a gente pensar, então, em recursos, por exemplo, para a defesa civil, entra aí? Entra aqui e entra num programa específico de gestão de desastres no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que tem todo um programa e objetivos bastante específicos em relação a isso. Agora, só para você ter ideia da importância da agenda ambiental nesse plano, dos 88 programas, nós temos 50 programas que têm alguma contribuição para a agenda ambiental. Ela veio com muita força. Quando você fala em programas, eu me lembro que eu entrevistei uma consultora aqui do Senado no começo do ano falando sobre recursos destinados à mulher, à situação da mulher, e ela falava que é muito difícil controlar, porque, por exemplo, teve um ano que o Ministério da Saúde colocou metade dos recursos para a saúde como sendo política voltada para a mulher, porque a mulher é metade da população. Isso não dá para controlar. Certo. Como é que se controla? Quando você fala em programas transversais, como é que você, eu não vou dizer nem controlar, como é que você avalia? Nos ministérios, cada ministério tem alguma coisa a fazer, pode ser educação, pode ser saúde, pode ser segurança pública, questão das delegacias de defesa da mulher. Essa é exatamente uma das inovações que nós introduzimos. Então, Mulheres é uma agenda transversal. O que nós fizemos? Nós marcamos não só os programas, os objetivos, mas cada iniciativa que existe em todos os ministérios. Então, a gente tem cerca de 19 ministérios que têm algum tipo de iniciativa para a mulher, na educação, na saúde. Agora, isso é um enorme avanço ao que a gente teve até o ano passado, mas também coloca desafios para o futuro, porque essa marcação ela vai permitir extratos melhores, um acompanhamento melhor e uma identificação maior disso. Nesse sentido de marcação, vocês definiram alguns pontos que terão marcadores específicos. Eu vou pedir ao Marcelo para colocar uma outra arte aqui na tela, para a gente dar uma avaliadinha nisso aqui, nesses marcadores. Eu queria que você explicasse melhor para a gente, como prioridades desse planejamento todo. A gente tem aqui a redução da taxa de pobreza, extrema de pobreza, a redução da diferença entre os 10% mais ricos da população e os 40% mais pobres, a redução da taxa de desemprego, que certamente já vai colaborar para a redução dos outros pontos, o aumento do PIB per capita, né, o PIB por cada cidadão, o aumento do rendimento domiciliar também per capita. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois, a redução da emissão de gases de efeito estufa e a redução do desmatamento da Amazônia. E aí a gente tem esse quadro. Isso aí são os principais pontos que vocês que o governo pretende medir, avaliar daqui para frente? Esses 7 indicadores, eles são os indicadores de visão de futuro do Brasil 2027, que é um país mais desenvolvido, com menos desigualdade, mais inclusivo, onde as pessoas vivam com mais qualidade. Então, quando a gente faz essa visão de futuro, nós traduzimos essa visão em 7 indicadores que são indicadores chaves nacionais. Além desses 7 indicadores, nessa camada estratégica que nós construímos, né, com os objetivos estratégicos, eu tenho mais 62 indicadores estratégicos nas diferentes áreas, em todos os ministérios. Cada ministério tem pelo menos um, para dizer assim, olha, esse é o que eu quero, o que eu preciso alcançar. E não só ali, como você está mostrando, né? Você tem um vetor, redução da taxa de extrema pobreza, redução da diferença entre os mais ricos e os mais pobres, ou seja, nós estamos aqui com um indicador muito importante de redução de desigualdade. O Brasil é um país com extremas desigualdades, redução da taxa de desemprego, aumento do PIB per capita, e outros indicadores. A gente tem outros semelhantes para a educação. Melhora no desempenho do SAEB, melhora no desempenho do SAEB ensino médio, aumento de vagas de creche, redução de taxa de mortalidade infantil dos povos indígenas, redução de feminicídio, redução da taxa de homicídios de jovens negros, porque a gente sabe que além da taxa de homicídio geral, que é alta no Brasil, o problema está muito concentrado em jovens e negros. Então, o que são esses indicadores chaves nacionais? Eles estão traduzindo o caminho de futuro que a gente quer para o Brasil. E isso é o que dá para esse planejamento a possibilidade de ser monitorado, porque nós temos metas piso,
nós temos em banda, né? Como a inflação Sim. hoje, que a gente tem o centro da meta, a gente criou metas para todos esses indicadores. O mínimo bandas. e o ideal. E o ideal, isso. Como é que o cidadão que participou desse planejamento, ou também quem não participou, mas que quer ver esse desenvolvimento, pode acompanhar na prática, no governo? A gente está pensando ainda, construindo, né, com a Secretaria-Geral da Presidência, como é que vai ser esse monitoramento participativo, porque do nosso ponto de vista do Ministério do Planejamento é muito importante que a gente tenha um observatório. E na lei a gente está prevendo um observatório com sociedade civil, setor produtivo, academia e governo para acompanhar esses resultados. Então, esse é um observatório, a gente quer ter uma plataforma com todos os indicadores e como eles estão se movendo, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso e acompanha dessa forma. Então, como vai ser esse monitoramento participativo, que é a partir de 25, porque é sobre o primeiro ano do PPA 24, provavelmente a gente também vai fazer viagens, a gente vai abrir plataforma digital, a gente vai, de todo momento, dar uma devolutiva para as pessoas que se envolveram no processo, que afinal é para isso que a gente está fazendo, né? Para mudar a realidade ali na ponta. Às vezes a gente tem mudanças muito bruscas, né? na linha de governo do Brasil, de uma eleição para outra. É possível continuar com esse tipo de planejamento, independente de quem seja o governo do momento? Essa é a ideia do PPA, pelo menos ao avançar um ano no governo seguinte, mas ainda é de médio prazo, né? O PPA é um planejamento de médio prazo, é um planejamento de 4 anos. Nós temos a atribuição no Ministério também de fazer o planejamento do longo prazo. Nós vamos começar, já estamos com o nosso cronograma, vamos começar em fevereiro, a partir de março, fevereiro internamente, a partir de março a gente já vai para a rua, que é o planejamento do Brasil 2050, ou seja, que país que nós queremos ser em 2050. Para isso a gente precisa fazer um bom diagnóstico, né? Onde estamos, por que estamos aqui, onde queremos chegar e quais são as grandes diretrizes, né? E isso, o planejamento de longo prazo, é algo que os países fazem e é muito importante para o desenvolvimento do país. Leane, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. A gente, então, vai conversar depois sobre o planejamento de longo prazo. Isso, é um grande prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com nossa programação ou na internet, escolha o que quer ver de acordo com o seu momento, em senado.leg.br/TV ou no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva lá no nosso canal, curta também a nossa programação e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.